Fala galera, tudo bem? Meu nome é Manuel, estou aqui no canal PhysioOn para falar para vocês sobre fisiologia. Toda semana a gente vai estar postando um vídeo sobre fisiologia para vocês, tá? E hoje o tema do nosso vídeo é falar um pouquinho da relação do estímulo de treinamento com a recuperação do exercício. Então, como deve ser tão equilibrado isso aí para você procurar treinar, descansar e evoluir de forma adequada, ok? Vem comigo para a aula de hoje, tá? Então, hoje vamos ter uma aula bacana, rápida, tá? Vocês vão entender um pouquinho sobre o que vocês vão observar em relação ao estímulo e o que vocês vão observar mais em relação à recuperação. Então, quais são os fatores que vão influenciar mais de um ponto do estímulo e mais de outro ponto em relação à recuperação, para ter, no caso, uma evolução no treinamento. Então, vamos lá. Então, ó, hoje a gente está vendo aqui a relação que a gente chama de supercompensação, tá? Então, a gente está vendo esse gráfico, tá? Eu vou desmembrar um pouquinho esse gráfico para ficar mais fácil a gente interpretar cada curva que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro na primeira curva. Então, independente do que a gente vai treinar, se a gente vai treinar força, né? Condicionamento físico aeróbio, hipertrofia, a gente tem sempre um lance em relação ao nosso estímulo, né? Então, eu tenho um nível de condicionamento onde toda vez que eu dou um estímulo, eu dou um treinamento para ele, eu tenho um gasto de energia, um cansaço que vai ser gerado, e esse estímulo que a gente fala, ele é importante para quê? Para você gerar uma modificação no seu corpo. Então não pode ser um estímulo muito fraco e não pode ser um estímulo muito grande também. Por quê? Ó, toda vez que a gente treina, vamos ver se a gente consegue pontuar aqui no gráfico para você. O estímulo é dado, eu tenho uma curva de nível de condicionamento inicial que eu tenho uma queda, tá? Então eu tenho uma exaustão no treinamento, eu tenho um cansaço no treinamento. Então, dependendo da intensidade do volume do treino, essa curva de queda inicial ela é maior. Tá? Então vamos pensar assim, se eu treino por mais tempo, essa depleção, né? Eu vou gastar energia, eu vou sobrecarregar meu corpo por bastante tempo. Se eu treinar um treino mais forte, com mais carga, eu vou ter uma depressão maior, né? Um desgaste maior do meu corpo. Então, essa curva de declínio, que a gente já vai falar de fase de catabolismo, tem um vídeo falando sobre catabolismo e anabolismo, então, o nosso corpo ele propicia quebra de energia que está estocada no nosso corpo para produzir energia para o trabalho mecânico. Tá? Conforme eu paro o estímulo, eu parei o treinamento, então eu estou na fase aqui embaixo, ó, vamos colocar o mouse aqui para a gente dar uma olhadinha, vamos destacar ele aqui, ó. Então, vou estar com a ponteira aqui, ó. Quando eu dei o treinamento, eu tenho uma queda, vamos pensar assim, eu estou deixando meu corpo mais cansado. Porém, quando eu paro o treinamento, eu vou começar a ter um descanso. Aí eu vou ter uma outra fase que a gente chama, tá? Essa fase que a gente fala assim, ó, parei o treino, parei o estímulo, eu vou ter um período de recuperação, que pode ser 24 horas, 72 horas, ou em alguns treinos até menos do que isso, tá? Dependendo do que vai ser treinado. E eu vou voltar à minha condição ao que era antes, à condição anterior. Então, assim, se a gente for pensar em relação à recuperação, a gente está falando mais da parte anabólica. Eu vou descansar, eu vou me alimentar, e a minha alimentação vai fazer influência na minha recuperação. Então, essa curva aqui, ó, é necessário algumas horas ou até dias para recuperar aquilo que eu gastei no exercício, tá? Por isso que a gente não pode dar vários estímulos consecutivos, muitas vezes, seja para hipertrofia ou seja com treinamento do aeróbio, no caso de corrida, por exemplo, sequencialmente, porque eu não posso ter várias curvas só de queda. Eu tenho que ter um período de recuperação, de energia, né? Compensação, a gente fala neuroendócrina, né? Parte hormonal e parte do sistema nervoso, e principalmente energia muscular, tá? E energia do fígado também. Então, assim, a fase de recuperação, que a gente chama de fase anabólica, essa fase que a gente vai retornar, o nosso corpo, o que ele pensa? Quando ele estava num nível de condicionamento, você deu um estímulo para ele, ele fala: Meu, se eu continuar e só recuperar aquilo que eu estava antes, eu acho que eu posso recuperar um pouquinho mais. Consequentemente, eu recuperando mais, eu vou gerar uma curva de melhora, que a gente chama de uma supercompensação. Então, eu vou estocar mais energia, eu vou estocar mais água, vou melhorar meu sistema para que quando vem outro estímulo, eu canse menos. Tá? Então, essa fase que a gente fala de supercompensação,
que acontece na recuperação. Então, na parte de fase anabólica, né, a gente fala, então eu dei um estímulo, gerou o catabolismo, eu consegui, no caso, fazer uma recuperação, um anabolismo, e supercompensei, quer dizer, eu dei um intervalo adequado do estímulo que eu dei para uma recuperação mais adequada. Então, treinos mais fortes, eu caio mais, eu demoro mais tempo para fazer ele novamente. Aí eu vou ter uma recuperação mais adequada. Treinos mais fracos, muitas vezes, treino mais menos intenso, menos volume, né? Eu posso ter o quê? Uma queda menor, eu vou ter um catabolismo muitas vezes menor e eu vou ter uma fase de recuperação menor também. Tá? Então, de acordo com o estímulo de treinamento, então se eu fiz lá um treino de corrida com muito volume, eu tenho que dar um descanso maior depois desse treino de volume, tá? Quando eu falo descanso maior, a gente pode entender que não é um descanso parado, tá? A gente pode fazer outros tipos de atividade, trabalhar outras vias metabólicas, no caso, fazer um fortalecimento, por exemplo, trabalhar uma força, uma pliometria, que não vai influenciar no seu nessa sua recuperação também, tá? Então, a supercompensação ela vem como resposta ao estímulo que você deu. Então, é legal nesse ponto aqui, ó, de melhora do condicionamento físico, eu aplicar uma nova carga de treinamento, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Então, vai acontecer nessa fase aqui, vai acontecer a mesma coisa, um catabolismo, um anabolismo e uma compensação. Só que a gente for pensar, essa curva vai cair até aqui e ela vai continuar subindo. Então, depois de um treino, 2, 3, 4, 5, 10 treinos, se você der um descanso apropriado para o seu corpo, ele vai gerar sempre uma supercompensação e vai subindo degraus. Aí o seu condicionamento vai melhorando. Então vamos pensar assim, eu estou treinando força. O que a gente espera depois de um tempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, é que a força aumente. Estou treinando, no caso, um condicionamento aeróbio, né, cardiopulmonar. Se eu estou treinando e estou tendo um estímulo adequado, né, uma intensidade adequada, estou tendo uma fase de recuperação adequada, eu vou ter, no caso, uma evolução do meu condicionamento a cada dia que vai passando. Daqui 10 dias, 20 dias, eu vou estar com um período, né, de supercompensação acumulado, eu vou estar com um condicionamento físico melhor. Então, tudo que a gente treina, a gente gera uma supercompensação, tá? Dois pontos que seriam ruins aqui, tá? Se o catabolismo for muito grande, quer dizer, o treino for muito intenso e a fase de recuperação, ela for, vamos pensar que ela seja pequena ou muitas vezes ineficiente por causa da alimentação ou descanso, do sono, por exemplo, a pessoa não dorme bem. Então, a pessoa está começando a recuperar, ela não gera supercompensação, ela já vai lá e dá novo treinamento, tá? Então, se o treinamento ele tiver um catabolismo muito grande e não tiver na fase anabólica, uma supercompensação, a pessoa vai ficar só no mesmo nível ou ela pode começar a cair o rendimento dela. É um detalhe, para quem treina demais, se perde força, se você está perdendo condicionamento físico, muitas vezes você percebe que seu corpo está ficando cada vez mais cansado para fazer a mesma coisa, está desbalanceado o seu período de intensidade de treinamento, né? O seu período de treinamento e seu período de recuperação. A gente tem que pensar em balancear isso aí. Muitas vezes melhorar a alimentação, melhorar o sono na fase anabólica, ou até mesmo deixar o corpo descansar mais tempo, tá? Como eu falei, talvez 72 horas seria necessário para alguns tipos de treinamento. Um outro ponto também que seria complicado seria o quê? Se eu chego aqui para dar o estímulo e eu não venho, eu começo a faltar demais, o meu corpo ele vê que aquilo dali que ele melhorou aquela condição, ele vai começar a perder aquela condição. Então, quando a pessoa não dá estímulo frequente, quer dizer, ela não treina com a frequência, ela pode cair a condição dela e, consequentemente, ela perder condicionamento físico por destreinamento, tá? Então, o tempo que é necessário para você treinar, então você vai treinar, dar um estímulo adequado para gerar uma adaptação. Eu tenho que gerar um descanso apropriado. Esse descanso depende de várias coisas, tá? Tipo de substrato, tipo de atividade que você está utilizando para o esporte que você está fazendo. Alimentação e sono vai influenciar nessa recuperação também, principalmente o sono, tá? Em outro vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, tá? Então, se for dúvida de vocês em relação ao sono e que ajuda na recuperação, coloca nos comentários aí que a gente vai falar sobre isso aí, tá? Agora, se eu dou
uma pausa muito longa entre um estímulo e outro, pode ser que eu perca condição física também, porque eu não estou dando estímulo adequado, então o descanso está sendo muito grande. Tá? Então a gente não pode ter um desbalanceamento entre o estímulo e o descanso. Os dois têm que ser apropriados, para a gente sempre gerar o que a gente chama aqui de supercompensação. Tá joia? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. E a gente fica aqui em relação ao vídeo de hoje e, como sempre, né? Vou colocar para vocês as redes sociais nossas. Compartilhe o vídeo se você gostou dessa informação. Passe para um amigo aí. E toda semana a gente está aqui no nosso canal. Fisioon, ligado sempre, passando informação sobre fisiologia e treinamento, tá? E também nós vamos entrar com uma parte de cinesiologia e biomecânica também, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo.